Então, sobre relações uterofetais e bacia obstétrica, né? O que que tem de influência, o que que tem de mito sobre essa coisa de, vamos ter um parto. Primeira coisa que a gente deve pensar, né? Nós vamos falar aqui de cada passo a respeito do sucesso de um parto normal. Então, agora nós vamos falar da parte física, né, materna, da relação do feto com a mãe, né? O que precisa acontecer, o que não pode acontecer para que não seja permitido um parto normal ou que seja contraindicado, enfim, nós vamos falar dessas coisas agora. Depois, num próximo momento, a gente vai falar sobre mecanismo de parto, de como tudo acontece. Depois nós vamos falar de como vai ser a assistência a esse parto, né? Como que a gente vai cuidar dessa gestante nesse momento. E depois a gente, falando do pós-parto e tudo mais, do puerpério, a gente vai começar a falar sobre a cesariana, que é uma outra possibilidade, certo? Então vamos falar primeiro das relações uterofetais e da bacia. Por que que vai ter assim um monte de nome, um monte de, vamos dizer assim, de parâmetros, né, a serem considerados, mas a gente vai fazer essa padronização justamente para que a gente consiga se fazer entender em qualquer lugar. Por exemplo, um médico vai falar assim: o feto está em situação longitudinal da apresentação pélvica. Qualquer ultrassonografia que tiver escrito isso, eu sei o que está acontecendo. A gente, como médico, vai conseguir entender e a paciente também, né? Então a gente consegue orientar a paciente de como que ela tá, de como que o bebê tá e o que que a gente vai poder fazer diante daquilo. Então, a padronização ela é universal. A gente pode chegar em qualquer hospital aí e dizer, olha, meu feto tá córmico, por exemplo. Todos os obstetras vão saber o que que é isso, né? As enfermeiras obstetras, enfim, todo profissional da área vai saber. E acho justo também que a paciente saiba, que a gente esclareça esses termos também na hora da consulta e também diante dos exames, que a gente explique o exame para ela, porque acho que a tranquilidade acaba vindo com o conhecimento, acaba vindo conforme a gente vai esclarecendo as situações para ela, né? Então, a gente vai ter a nomenclatura obstétrica de cada estrutura, a gente vai ter também a avaliação fetal com ponto de referência, não vai ser só assim, o feto ele tá meio virado, mas tá virado como? Ele tá occipício púbico. Então aí eu já consigo ter uma noção na minha cabeça, eu já consigo visualizar como se eu mesma tivesse examinado aquela paciente. Eu sei exatamente como o feto está, certo? Primeira coisa, quando a gente vai falar de atitude fetal, né? O que seria a atitude? Atitude seria o comportamento, né? A atitude mesmo do feto ali dentro do útero. E nesse caso, assim, de atitude fetal, a atitude fisiológica, que é a posição fetal, é essa posição toda encolhidinha que a gente tá vendo aqui, ó, né, desse bonequinho. Inclusive é uma dica de presente para mim, quem quiser me dar esse manequim, que eu tenho paixão por ele, mas eu nunca encontrei para comprar. O bebê faz isso para poder economizar espaço, né? Então, quanto mais encolhidinho, melhor ele vai se adequar ali à pelve materna e de acordo com a expansibilidade do útero também, é o que dá para ele fazer, né? Então, por exemplo, num oligodrâmino, quer dizer, uma bolsa que tenha menos líquido do que o esperado, o feto vai se comprimir mais ainda, porque a água não está distendendo o útero como deveria, está distendendo menos. Então tá uma cavidade menorzinha para ele ficar, então ele precisa assumir essa posição toda encolhidinha. No contrário, acontece num polidrâmino, né, que é um excesso de líquido, que a cavidade fica extremamente distendida, o feto consegue se movimentar com mais liberdade dentro do útero, mas ao mesmo tempo ele sempre vai ter essa atitude fetal de ovoide mesmo, né, de se tornar como se fosse um ovinho, né? Inclusive no momento do parto, isso que a gente fala aqui de cilíndrico na hora do trabalho de parto, é uma, é uma teoria que existe, né? Que de fato o feto se transforma, entre aspas, em um cilindro para que ele não tenha resistência nenhuma na hora da passagem pelo canal de parto. Então ele passa como se fosse um cilindrinho, assim, ó, de uma maneira perfeita, ele tem uma passagem adequada. E a gente fala aqui dessa configuração ovoide, né? Não importa se o bebê está sentado, se o bebê está com a cabeça insinuada para o canal de parto,
se é o ombrinho, né? Não interessa muito. Independente da apresentação do que está ali no canal de parto, a atitude fetal deve ser sempre essa. A atitude fisiológica, natural de um bebê é essa, dentro do útero. E quando que o bebê não tem esse tipo de atitude? Quando o bebê fica mais solto, assim, mais largado, né? Quando ele tem, quando ele está em óbito, né? Às vezes o óbito fetal faz com que o feto fique assim, ou então quando o bebê tem alguma lesão neurológica, porque o que faz esse tônus muscular, né? Essa forcinha na musculatura do bebê é justamente a condição dos nervos, né? Uma condição fisiológica normal. Mas se houver alguma lesão, se houver alguma malformação, muito provavelmente esse feto não vai ter a atitude fetal esperada. Pode ser que seja um bebê com vamos dizer assim, uma atitude um pouco mais livre, né, do que seria normalmente. Vale lembrar que todas as vezes que a gente se encontra numa situação de perigo ou numa situação de medo ou de frio, né, uma situação em que a gente se sente com a necessidade de ser acolhido, a gente assume a posição fetal, até hoje, né, mesmo adultos, porque foi a fase da sua vida mais segura de todas, né, onde você só conhecia estímulos que eram permitidos a você através da sua mãe, onde não havia quase barulho, tinha algum barulho, mas não era como agora, e era quente, era aconchegante, enfim, né? Era tudo de bom. Então, quando a gente está se sentindo desprotegido, a gente adota essa posição fetal meio que para se lembrar de como era estar no ventre materno. Então, por isso que muitas, vamos dizer assim, existem muitas teorias, né, e muitas comprovações também de que a nossa experiência na vida intraútero tem repercussões significativas aqui fora, que a gente não pode desprezar as experiências que a gente teve dentro da barriga da mãe, né? Então a gente sente as emoções, os estímulos sonoros, os estímulos de toque, de luz, né? A gente percebe tudo isso durante a gravidez e é muito necessário considerar esse momento, né? E não a gente também falar assim, agora que nasceu, né? Não, a gente já nasce com 9 meses de existência. Quer dizer, a gente só estava dentro do ventre materno, mas a gente já estava ali aprendendo a receber estímulos, se adequando aos estímulos externos, né? E criando memórias. Por que não criando memórias? Então, quando a gente se sente desprotegido, com frio, triste, com medo, é meio que involuntário essa coisa de você adotar a posição fetal, de ficar encolhida assim, porque é onde a gente mais se sentiu protegido em toda a nossa vida. É bonito isso, né? Falar de situação fetal. Quando a gente está falando, o que a gente já falou de atitude. Atitude é como que o feto se comporta lá dentro, né? Que ele geralmente assume essa posição fetal mesmo. Situação. A gente está falando de situação considerando que é o maior eixo do feto em relação ao maior eixo da mãe. Então, um feto que está numa situação longitudinal, a mãe está aqui e o feto também. Uma situação transversa, a mãe está aqui e o feto está aqui, o contrário da mãe, certo? Ou daí a gente tem um feto na situação longitudinal. E esse daqui já está numa situação transversa, que ele está deitadinho em relação ao corpo da mãe. E na situação transversa é bastante raro, né? São só 0,5% de todas as gestações e elas podem ser causadas por multiparidade, por poligâmio, por placentação anômala, anomalia uterina, miomas submucosos e as malformações fetais. Também podem levar a isso. E por que isso? Por exemplo, se a paciente tem um mioma dentro do útero, imagina que a cavidade do útero e tem um mioma bem aqui. Ele pode até ser pequeno, vamos supor que ele tenha 2 centímetros, né, relativamente pequeno, antes da gravidez. E aí, com os hormônios que a gravidez produz, ele vai aumentando, ele vai crescendo junto com o bebê, e chega uma hora que eles podem competir por espaço ali dentro do útero. Então, nesse momento, o bebê pode ser obrigado a ficar encolhidinho ali para baixo, né, bem mais próximo à bacia, e a gente ter, enfim, uma apresentação córmica. O bebê pode se posicionar assim desde muito cedo e depois
permanecer assim até o final da gestação. Pode ser por multiparidade, de repente a paciente já tem muitos filhos e o útero já distende e volta por muitas vezes também. E aí a gente tendo mais elasticidade, mais, vamos dizer assim, mais complacência do útero, esse bebê pode se movimentar com um pouco mais de liberdade, então tem mais possibilidade de ele assumir essa situação dentro do útero. Placentação anômala. Às vezes, a gente pensando aqui, ó, pensando aqui no útero, né? A gente teria a inserção adequada da placenta aqui no fundo, aqui na porção fúndica. Mas muitas vezes a placenta é prévia, ela é próxima ao colo, ela é próxima à saída do útero. Então o cordão, muitas vezes, não o cordão por estar numa posição um pouco mais baixa também, junto com a placenta, não permite tanta liberdade de movimento do feto e aí ele acaba tendo que ficar ali por baixo mesmo, na porção mais baixa da bacia desde o começo, de forma que ele se adeque ali nessa posição, nessa situação córmica, por exemplo, né? A anomalia uterina, às vezes alguma malformação do útero que não impeça a paciente de engravidar, mas impeça que o feto tenha uma situação adequada, né? Que assuma uma situação longitudinal como é o esperado. E as malformações fetais, pode ser que o próprio feto tenha uma malformação que levou a essa situação e dessa forma a gente não consegue viabilidade para um parto normal por causa dos diâmetros, mas nós vamos falar disso melhor um pouquinho adiante, certo? Nós já falamos de atitude, que é a forma como o feto se comporta. Nós já falamos de situação, que é o eixo do feto em relação ao eixo da mãe, e apresentação. Apresentação significa o que temos no canal de parto quando a gente fizer um toque. Que estrutura fetal a gente vai encontrar, né? Então, seria a estrutura fetal que está mais insinuada ali, que está no estreito superior da bacia e nela vai se insinuar. Então, a apresentação não é muito definitiva, né? Às vezes a paciente faz ultrassom com 20 semanas e aí chega pra gente, nossa, doutora, já tá virado, já tá de cabeça para baixo. Será que vai ir? Não. Pode ser que vire, pode ser que mude. E eu digo mais, pode ser que até na última hora mude, né? Isso daí é bastante variável. Eu tive uma experiência durante a residência que a gente tinha uma cesariana agendada de uma paciente que tinha uma cesariana é, anterior, mas já era há 4 anos, e dessa vez ela estava com um bebê pélvico, por isso que a gente ia agendar a cesariana, porque já estava de quase 40 semanas, então muito provavelmente esse bebê não iria se tornar cefálico. E a gente agendou a cesariana. E como a gente estava ali num serviço universitário, né, no serviço de residência, ela estava aguardando o parto. Tivemos muitas urgências naquele dia e essa paciente acabou ficando para tarde. Nesse intervalo, a gente fez um ultrassom para saber da vitalidade, para saber como estava, né? E estava de fato, de manhã, esse bebê estava de fato pélvico, né? E a hora da cesariana, ele já estava cefálico. E eu só acredito nessa história porque eu estava auxiliando essa cesárea, senão eu também não acreditaria, porque é, imagina um bebê que está sentadinho, girar, girar, girar até se tornar cefálico, né? Tem que ser uma movimentação bruta daquelas, né? Mas pode acontecer. Então a gente não pode achar que é impossível também de esse bebê virar sozinho. Só que nesses casos, a gente tem um pouco de dificuldade de mudança da apresentação depois das 32 semanas, porque daí o bebê já está um pouco maior, já está pesando por volta dos 2 quilos, então ele não tem tanto espaço assim para se movimentar, né? E acaba sendo um pouco pesado o polo cefálico, é a porção mais pesada do bebê, mais pesada. E aí, para ele se movimentar, conseguir movimentar esse polo cefálico, dá um pouquinho de trabalho. Então, por esse motivo que a gente acredita que seja um pouco mais certa depois das 32, mas se for para confirmar que a gente faça o toque, que a gente faça o exame físico, e se não for possível esclarecer, que a gente faça uma ultrassonografia. Então, a apresentação na situação longitudinal, pensa, se o bebê está em pé, ou ele está sentado ou ele está de cabeça. A gente só tem essas duas opções, ou ele vai estar pélvico ou ele vai estar cefálico. A apresentação é pélvica.
A apresentação é cefálica, mas a situação é longitudinal, certo? São só termos técnicos, são só nomes, né? Algumas situações, assim, umas coisas bem, vamos dizer assim, um pouco chatinhas de guardar, né? Mas vocês vão ver que depois, a hora que a gente for avançando, vocês vão ver que isso tudo vai ficando muito mais claro e é mais fácil de entender. E a situação transversa geralmente é córmica. Geralmente o que está apoiado é o ombrinho do bebê. Está apoiado ali no canal vaginal. Quando a gente está falando de apresentação cefálica, vocês viram naquela foto anterior que os ossos da cabeça, eles não estão desenhados longe um dos outros ali à toa, porque na verdade eles são assim, né? Vocês lembram que assim, o pessoal mais antigo, né, assim, as avós e tudo mais, falam pra gente nunca tocar a moleira do bebê, que é perigoso, que você não pode tocar assim, que tá aberta a cabeça ainda. E de fato, elas têm razão, porque esses ossos, os ossos parietais, né, o occipital e os ossos frontais, eles estão meio que flutuando ainda e estão meio longe, longe um dos outros, justamente para permitir crescimento. E chega um momento da vida que eles vão se fundir, mas isso vai acontecer só depois. Enquanto a gente tem um recém-nascido, né, ali até o quinto, sexto mês, a gente vai observar com muita clareza essa essa sutura aberta, né, essa fontanela, que é essa abertura entre as suturas aí dos ossos, e elas são palpáveis no momento da avaliação no parto. Então, quando a gente vai palpar um bebê que está na apresentação cefálica fletida, 95% de todas as gestações, o bebê está em apresentação cefálica, quer dizer, ele está de cabeça. Então, quer dizer, o nosso número de partos normais era para ser bem maior, né? Porque se a gente tem 95% dos partos que estão cefálicos, então poxa vida, era para ter bem mais, mas enfim, a gente tem várias outras variáveis que nós vamos conversar agora daqui em diante, né? Assim, agora ao longo das aulas. Mas na cefálica fletida, que é o sonho de todo obstetra, que é o mais fisiológico, que é o que a gente mais quer que aconteça, o bebê tá com o queixinho apoiado no próprio peitinho. Tá bem assim, meio que mergulhando mesmo. E aí o que a gente vê primeiro, o que a gente toca primeiro quando a gente está acessando o colo do útero é o occipício, essa porção posterior aqui da cabeça fetal. Então, nessa figurinha A aqui, a gente consegue tocar occipício, que é o lambda, que é a sutura lambda, que ela faz como se fosse aquela letra grega lambda. Depois aqui a gente tem o bregma. E quando a gente está vendo aqui nessa posição, vocês percebem que aqui o queixinho já está um pouco mais levantado. E aqui o queixinho está totalmente no peito do bebê mesmo. E aqui ele já está um pouquinho mais erguido. Então aqui, o queixinho mais levantado, a gente já tem uma pequena deflexão, porque ele não está fletido, ele está defletido a cabeça. Então, quando a gente vai tocar, se a gente for aqui no meio e a gente for tocar a cabecinha desse bebê, a gente já vai sentir a moleira, a gente vai sentir o bregma, a porção anterior. E não machuca o bebê fazer esse toque, tá? Porque nada disso é feito com brutalidade, é tudo com muita delicadeza. E, inclusive, quando a gente vai fazer exame físico de recém-nascido, quando a gente está em pediatria, a gente sente como se fosse uma bolinha de tênis mesmo, né? E se a gente não sentir essa consistência, ver que essa fontanela, essa abertura está escavada, a gente pode suspeitar de desidratação, né? A gente tem aí alguns indicativos que esse bebê não está recebendo água como deveria, ou não está mamando, enfim, está perdendo peso, porque ela tem que ser bem macinha mesmo. Então a gente toca aqui o bregma, na deflexão de primeiro grau. Já que nesse caso, o bebê não só tá com a cabecinha mais retinha assim, como ele tá um pouquinho mais elevado. Então aqui a gente já consegue tocar essa porção aqui. A gente toca aqui glabela ou naso. Toda vez que a gente for falar em deflexão de segundo grau, a gente acaba falando de glabela e naso, certo? E na de terceiro grau, que aqui o bebê está fazendo exatamente o contrário do que a gente gostaria, né? A gente
Gostaria que ele estivesse com o queixinho no peito bem encolhidinho assim, mas na verdade esse bebê tá com a cabeça lá para trás, tá com o occipício praticamente encostando, tá com uma deflexão máxima, tá com a nuquinha, né, o occipício dele aqui encostando nas costinhas já. Então a gente na hora de tocar, imagina, na deflexão aqui, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, a gente toca a boquinha do feto. Parece que vai ser meio desesperador, mas não vai, prometo, tá? A gente vai mostrar aqui o que acontece com cada deflexão. No primeiro grau, a gente vai ter como parâmetro a fontanela anterior, que é o bregma. De segundo grau, a gente vai ter naso ou glabela. Terceiro grau, o pescoço hiperdistendido, a gente vai tocar a boca, os lábios do bebê e o narizinho. Uma vez a figura só para mostrar para vocês. E eu quero que vocês percebam aqui, ó, uma condição que é a seguinte. Já vamos começar a observar que a figura talvez não está tão clara porque ela não mostra em centímetros, mas esse diâmetro aqui, ó, dessa parte da nuquinha até a testinha é diferente desse, porque aqui ele já está no meio da cabeça mesmo, não está tão aqui na nuca, está aqui no meio do cabelinho. Esse do narizinho aqui, essa daqui é mais diferente ainda. E esse daqui do queixinho até aqui a bregma é diferente também. Então, isso muda na hora do parto. Porque geralmente, se o bebê não faz essa flexão, por algum motivo ele não consegue fletir, ou por causa da bacia, ou por causa dele mesmo, ou por causa de alguma conformação da placenta, eu não sei. Alguma coisa pode ter acontecido, nós vamos ver aqui na sequência, muda tudo. Muda tudo. Às vezes o mesmo bebê, ou às vezes o peso até menor, fazendo uma deflexão pode prejudicar o trabalho de parto, sim. Então, por isso que é importante guardar essa informação e saber o que você está examinando. Não entre em pânico os alunos sobre, meu Deus, agora estamos em aula remota, não estamos conseguindo fazer toque em ninguém e a gente vai aprender isso como? Calma. Prometo que quando a gente está no quinto ano, a gente vai cansar de fazer. A gente, graças a Deus, tem um fluxo muito bom na Santa Casa. A gente vai avaliar todas as pacientes, né? A gente sempre vai estar junto e vai aprendendo como manejar esses casos e como avaliar. Isso daí é só com o tempo mesmo e na hora certa vai acontecer, mas a base teórica tem que ser agora, certo? Então, aqui, olhando assim, em média, a maioria dos bebês de 37 a 40 semanas, num tamanho adequado, num peso adequado, costumam ter, claro, isso aqui, gente, sofre muita variação. Por exemplo, eu atendi um casal de chineses que estava morando aqui em Ribeirão Preto, e todos os ultrassons deles vinham que o bebê era restrito, que o bebê era pequeno para a idade gestacional, mas assim, a mãe tinha 1,42. O pai não tinha nem 1,5 m. Então, quer dizer, como é que você quer que saia um bebê, que nasça um bebê muito grande dali? Não vai, né? Nessa hora, no final da gestação, o fenótipo, quer dizer, como são os pais, vamos dizer assim, fisicamente, acaba importando. É nessa fase que faz diferença, né? No começo, todos os bebês do mundo têm meio centímetro com tantas semanas, por exemplo. Isso daí é um fato. Agora, quando a gente tem aí no finalzinho da gravidez, já começa a influenciar os fatores externos, os fatores genéticos dos pais e tudo mais. Mas fazendo uma média de bebês que vão pesar por volta dos 3 quilos aí no final da gravidez, o diâmetro parietal aqui desses ossinhos aqui da cabeça acaba sendo de até 9,5 centímetros. E aqui orbitário 8,5. Só que não dá pra gente esquecer que, olha só, lembra das suturas que eu falei pra vocês? Ó, que aqui atrás faz esse lambda, que é como se fosse aquela letra grega. E aqui a gente tá falando aqui de... A gente tem também as suturas aqui anteriores. Mas não se esqueçam que esses ossos, eles são livres. E no momento do parto, na hora que precisar, eles podem cavalgar para diminuir o diâmetro.
E a natureza já fez isso de propósito, que é próprio para isso, para poder passar. Só que depois que nasce, ele volta. Pode ser que não volte imediatamente, pode ser que demore algumas horas para voltar, por exemplo, um dia para voltar, mas volta, certo? Isso daí é fisiológico, isso daí a gente já está acostumado a ver na nossa rotina. E aí ele pode cavalgar e depois voltar à posição fisiológica. E ele só vai ser soldado um no outro, um osso no outro, vai ser fixo quando tiver uma idade bem maior. Não é hora, porque a cabeça precisa crescer muito. Mesmo que ela continue crescendo, vamos dizer assim, de quando a gente tem 7 anos de idade para quando a gente tem 30, mas é diferente a forma de crescimento, né? Nessa fase é muito importante que ela esteja longe mesmo, né? Quando elas são soldadas precocemente, a gente tem uma formação, né, uma alteração que se chama crânio-sinostose. E aí é necessário cirurgicamente abrir essa calota e deixar aberta, porque ela precisa ficar aberta. Então, eu tenho pacientes que às vezes fazem essa cirurgia da crânio-sinostose algumas vezes ao longo do crescimento, mas são situações específicas. Voltando para a nossa situação do parto aqui, a gente tem esses diâmetros, então imagina, 9,5 mais uma cavalgadinha que der, vai para uns 8,5, 9 tranquilo. O grande problema não é esse diâmetro da cabecinha aqui, é esse diâmetro aqui, ó, do queixinho, do mento, até aqui, até a região posterior. Porque aqui a gente tem o maior diâmetro da cabeça toda. A gente tem aqui 13,5 centímetros. Então, quando o bebê assume essa posição como a maior posição da cabeça, sem que ele flexione, a gente vai sentir esse diâmetro e vai ter dificuldades. Mas nós vamos ver mais para frente. Por isso que eu queria falar que às vezes a paciente se frustra um pouco, porque ela às vezes tem um parto, ela tem um parto e normal, deu tudo certo, foi tudo bem. E às vezes ela vai ter um segundo parto e às vezes o médico fala, olha, não tem jeito, vai ter que ser cesárea. E aí vem toda aquela história, ah, porque me impediram de ter parto normal, porque não sei o quê. E muitas vezes a bacia dela até que tinha uma passagem legal. O bebê até que tinha um peso bom. Só que às vezes a deflexão da cabeça, às vezes o posicionamento que a cabeça fetal está assumindo ali não vai permitir passagem. Então, para a gente poder falar assim, são vários sims que a gente precisa receber antes de dar um aval para falar, não, dá para nascer de normal. Tem muita coisa que pode acontecer. E por incrível que pareça, tudo conspira para que seja parto normal. Toda a natureza conspira. Então, nós vamos ver aqui muitas alterações que ainda vão acontecer. Sobre a apresentação ainda, então nós falamos da cefálica, né, das apresentações cefálicas e as suas variantes, e também da pélvica, que representa só 4% das gestações. Não é tanta gente que tem bebê pélvico assim, mas muitas vezes um bebê pélvico não está assim sem motivo algum. Às vezes ele tem um bom motivo para estar nessa apresentação. Como eu já disse para vocês, né, da gemelaridade, que às vezes são dois bebês ou três, né, ou quatro até, e eles estão todos competindo por espaço ali. Os vícios pélvicos, a brevidade de cordão, a inserção anômala da placenta, os tumores uterinos. Está presente em 4% só das gestações, mas pensando nisso, achando que pélvico é só o bebezinho que está só sentadinho, a gente tem que pensar que existem outras variações também no pélvico. Ele pode estar aqui completo, né? Só bundinha mesmo, só bumbumzinho e os pezinhos lá para cima. Pode estar aqui incompleto, né? Com as perninhas dobradinhas sobre as outras. E aqui com uma procedência de membro, pode ter uma perninha aqui fora. Você pode chegar no hospital em trabalho de parto com o pezinho lá fora já. Então, são situações assim que a própria Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia não encoraja que a gente incentive parto normal nessas mulheres. Não encoraja. A gente tem técnica para nascer esses bebês, nós vamos falar disso daqui a pouco. A gente tem regras, mas a gente aprende essas regras e essas técnicas para aqueles bebês que a gente não consegue evitar. Muitas vezes a gente está num plantão, chega 9 centímetros, 10, não dá para evitar, vai nascer.
E aí você tem que saber o que fazer. A gente tem que saber corrigir uma distócia de um bebê pélvico, porque pode acontecer um problema também na hora do nascimento, assim como pode acontecer na cefálica, né? A gente tem as nossas manobras aí para fazer, tem os nossos traqueios aí para conseguir conduzir esses casos, mas que a gente não incentive e não encoraje, porque a gente sabe que as chances de, vamos dizer assim, de insucesso nesses partos são um pouco maiores, né? Porque a gente sabe do comportamento fisiológico de todo o parto. Mas nós vamos falar disso mais adiante. Aqui mais uma ilustração, ó, de um parto de um bebezinho pélvico completo, aqui incompleto. Aqui também é assim, que ele pode já estar com o pezinho, é você tocar dedinho. Aí, o que que acontece? Muitas pacientes têm o desejo de parto normal ou têm a necessidade de parto normal. Por exemplo, eu já atendi uma moça que ela tinha um acidente de moto, de histórico, de antecedente pessoal, e nesse acidente ela teve uma fratura na coluna e ela precisou de uma placa metálica na coluna por causa dessa fratura e seria bem no lugar da raquianestesia. Então a gente ficou assim, muito de mão atada, né? Eu e toda a equipe, nós ficamos assim muito pensativos, porque se fosse para a gente fazer uma cesariana, a gente teria que fazer anestesia geral, que hack já não ia dar. E fazer anestesia geral, assim, de graça, a gente sabe que quando a gente está anestesiando geral alguém, a gente tem 3 minutos para nascer o bebê. Porque se você demorar mais que 3 minutos para extrair o bebê ali do ventre materno, o bebê vai ser anestesiado também. E é uma dose muito alta para ele, então pode ser muito perigoso. Então a gente evita esse tipo de prática. A gente deixa a anestesia geral para uma condição assim, de repente, de repente a paciente está numa situação de urgência, uma síndrome HELP, uma situação de coagulopatia, onde ela está com um número de plaquetas muito abaixo do esperado e ela pode fazer uma hemorragia ali no lugar da RAC. Então, a gente guarda a anestesia geral para outras condições. Claro que a gente acaba treinando isso também de nascer o bebê bem rápido para uma situação que a gente possa precisar. Mas, enfim, né, não é o adequado. E aí, muitas vezes, a paciente tem aquele sonho de engravidar, ela se prepara durante todo um momento de pré-parto aí, né, de pré-concepção, aliás. Ah, faz atividade física, faz pilates, faz fisioterapia pélvica, faz tudo que tem que fazer conforme manda o figurino para tentar um parto normal aí da maneira melhor possível. E muitas vezes não é possível. Muitas vezes não é adequado, ela não consegue porque o bebê está sentado. E aí, pensando nessas pacientes, claro, a gente tem que ter muita certeza de que o bebê está sentado, tá? Apresentação pélvica, simplesmente porque está. Porque se a gente não descartar outras possibilidades, a gente pode colocar em risco. Mas, por exemplo, se é um bebê que está sentado só porque tá, e não porque a placenta está em posição baixa, e não porque ele tem malformações, não porque o cordão é curto, não porque tem algum descolamento da placenta, enfim, não temos mais nenhum motivo para esse bebê estar pélvico? Não. Então, se ele virar ainda seria possível? Seria. Então, a gente tem uma manobra que não deve ser feita por qualquer médico, né, por qualquer pessoa, só para pessoas treinadas, para pessoas que têm experiência nisso, que é a versão cefálica externa. E eu vou mostrar um vídeo aqui que tem no YouTube, está disponível para todo mundo ver, mas o que eu vou mostrar aqui dá para vocês terem uma noção do que é esse procedimento, né? Aqui em Ribeirão Preto, eu conheço médicos do HC que fazem. A gente passa bastante gel na barriga, né? Bastante gel de ultrassom, aquele que a gente faz para ouvir o coraçãozinho. E a gente anestesia a mãe, ou com a peridural, ou com a própria RAC, né? O ideal é que não faça sedação para não, sim, só se for alguma sedação segura para não sedar o bebê. E aí a gente vai mecanicamente, com a mão mesmo, você vai mudando o bebê de apresentação. Então tem que ser algo muito devagar, você tem que estimular o bebê meio que mudar sozinho, tá vendo? É uma técnica muito avançada.
e a gente tenta fazer essa mudança de polo, de polo do bebê, né? A gente coloca o bebê em apresentação cefálica para permitir o parto normal, para permitir uma indução ou que ela entre em trabalho de parto e a gente consiga conduzir. Problemas. Se houver um cordão curto, a gente corre muitos riscos. Se houver uma chance de trabalho de parto, a gente pode precipitar esse trabalho de parto aí. Se houver uma placentação baixa, a gente pode prejudicar. Então, por isso que tem todas essas condições a serem avaliadas antes de fazer o procedimento. Não é assim, tá perto, vamos fazer. Tem que ser algo feito em ambiente hospitalar, porque se houver sangramento, se houver dor, se houver qualquer sinal de perda de vitalidade fetal, o bebê parar o batimento do bebê começar a cair. Enfim, se a gente tiver qualquer ocorrência desse tipo, a gente precisa intervir com cesariana. A gente precisa ter tudo à nossa mão ali, tudo do nosso jeito. Certo? E... Mas vamos dar uma confirmadinha que já recebi vários olha lá, virou. Então, vem aqui segurar aqui pra eu... Marcelo, só tem que te tocar. Aí ela tá checando. E aí, como a gente vai conferir isso com ultrassonografia no momento? Assim que a gente faz ultrassom, a gente interna essa paciente para observação com drogas que vão inibir a contração, né? Porque afinal de contas, uma movimentação desse tamanho no útero pode sim precipitar alguma atividade de contratilidade. E aí a gente mantém ela internada em repouso um pouquinho e depois a gente reavalia pelo menos 6 horas depois para ver como ficou, se tá tudo bem, pra gente poder liberar de alta e aguardar aí o trabalho de parto voltando. Ah lá, virou, deu certo, né? Aqui e a gente sabe que esse procedimento tem sucesso em 2/3 dos casos, né? Não é em todas que fala assim, não, eu já fiz versão cefálica, vai dar certo. Infelizmente não, né? Inclusive eu conheço um caso
que veio até aqui no HC, fez a versão, ficou internada e no retorno para casa já sentiu uma movimentação extrema, assim, uma agitação do bebê e quando foi fazer o ultrassom no dia seguinte já tinha voltado para a posição pélvica, quer dizer, alguma coisa levava esse bebê a ficar pélvico. Não sabemos o que, porque as situações de risco já tinham sido descartadas, né? Então, a gente também tem que respeitar a fisiologia do feto, né? Não sei, cada um tem uma concepção, cada um pensa de uma forma. Essa manobra não está aí à toa, né? Em muitos casos ela se faz necessária, em muitos casos ela é de bastante utilidade e pode reduzir a taxa de parto cesariano de 83% para 37%. Só que, pensando que nós temos 95% das gestações cefálicas, não seria mais inteligente, talvez, que a gente investisse em educação e saúde para essas gestantes, para que elas sim fossem, vamos dizer assim, condicionadas ao parto normal, que elas fossem muito mais incentivadas, né, do que as outras pacientes. Como eu disse para vocês, a própria federação diz que a gente não deve encorajar essas pacientes a terem parto normal, porque se for numa situação pélvica, a gente tem uma chance muito grande de complicações, né? Nós vamos falar disso mais adiante, mas enfim, a manobra existe, né? A gente pode fazer peridural e a gente deve fazer esse relaxante muscular, que é a terbutalina, para não dar trabalho de parto no momento. E a gente tem que verificar a vitalidade fetal pelo menos uma hora antes da alta, para ter certeza que está tudo bem, para depois liberar essa paciente para casa. E é contraindicado na gestação múltipla, no caso de gêmeos, não adianta. Se você fizer versão cefálica externa para um, o outro vai ficar mal acomodado e a gente não vai ter resolvido o nosso problema, né? E se a gente tiver pouco líquido, a gente vai ter menos mobilidade do feto, então é melhor não fazer. Alteração da vitalidade fetal, claro, assim, ó, exige uma certa, vamos dizer assim, um certo esforço fetal, vamos dizer assim, esse tipo de manobra. Então, se a gente for fazer, a gente tem que saber que a gente está meio que gastando vitalidade do feto, né? Então, se já é um feto que não tem tanta vitalidade assim, que a gente pense muito antes de fazer. De preferência, não faça, certo? Restrição de crescimento uterino quer dizer que alguma função placentária já não está tão adequada, uma placenta que possivelmente pode se descolar nesse momento da manobra, então é melhor não fazer também. Placenta prévia, né? Como eu disse para vocês, às vezes o feto tá, às vezes assim, ou a placenta tá aqui, o útero tá aqui, e aí a placenta, ao invés de se implantar aqui na parte fúndica, ela se implanta aqui quase na saída. Quando a gente vai fazer isso, a gente sabe que essas placentas prévias ou de inserção baixa, elas não têm uma adesividade tão boa assim, uma aderência tão adequada assim, como uma placenta que está no fundo, na lateral ou posterior, enfim. Ela tem, vamos dizer assim, uma facilidade maior em descolar. Então, seria adequado não fazer a versão cefálica externa nessas pacientes. E malformações uterinas, né? Porque às vezes o útero é bicorno, por exemplo, não sei, o útero tem um septo, alguma condição levou o bebê a ficar naquela apresentação. Então, qual a necessidade de você ficar mobilizando? Não vai adiantar, ele vai voltar ou você só vai prejudicar a vitalidade fetal. Então, é melhor não conferir a apresentação com ultrassom antes do parto, porque mesmo fazendo, minutos antes pode voltar a ser pélvico. Garantir a avaliação da vitalidade fetal e localizar a inserção da placenta. Garantir que não tem vício pélvico, porque às vezes a gente faz pensando que tá tudo bem, mas quem tem problema é a bacia da mãe, então a gente tem que garantir que essa bacia tá bem ok para a gente poder fazer. Monitorar o feto durante a manobra, né? Ali no vídeo eles devem ter escutado o coraçãozinho e começado a filmar, né? Porque em momento algum eles fizeram, mas foi um momento muito curtinho. E o ideal é que a gente faça a ausculta de BCF o tempo todo ali para ter certeza que o feto está bem. O menor sinal de sofrimento, que a gente interrompa as manobras e faça a intervenção com cesariana. E por isso mesmo fazer em ambiente hospitalar, porque se tiver qualquer problema, ao menor sinal de problema de vitalidade fetal, a gente parte para o parto por via alta para garantir a vida.
Apresentação córmica, o nosso ponto de referência, quer dizer, o que a gente vai tocar primeiro quando a gente fizer o toque vaginal é o ombrinho, é o acrome, né? Essa protuberância. Além de ter chance de fazer procedência de membro superior, tá vendo? Eles podem pôr a mãozinha para fora. E às vezes você vai fazer um toque vaginal e você tocar a mãozinha do bebê. E por reflexo ele vai te agarrar. Então é assim, é até uma situação bem surpreendente, né? Nunca aconteceu comigo, aconteceu com a minha dupla de residência. Eu era R1, e ela deu um grito assim, porque ela se assustou. Ela falou, gente, alguma coisa me agarrando. Mas assim, além de acontecer isso, quando é só o ombrinho mesmo que está encaixado, acaba que pega como se fosse um vácuo, uma certa pressão ali no canal vaginal, no colo uterino, e é difícil de você extrair esse feto até mesmo na cesariana. Porque você vai tentar, para você poder nascer esse bebê, não dá para você nascer de qualquer jeito. Você precisa fazer com que ele venha para trás e você acomode ele da apresentação pélvica ou que você acomode da apresentação cefálica. Não sei se você vai precisar girar para pélvico ou cefálico, mas de alguma forma você tem que nascer esse bebê. E por via de parto normal, por via baixa, não nasce, por causa do diâmetro, por causa da pressão que é muito grande que está ali e não permite que o bebê vire e se acomode da maneira correta. Então, o diâmetro que ele faz ali com o corpinho não tem possibilidade, então é uma contraindicação de parto vaginal, né? Essa é uma indicação oficial de cesariana. E nós temos mais variáveis, né? O bebê pode estar de costas para a barriga da mãe, pode estar de frente, mas pode estar viradinho, com as perninhas todas lá em cima. E já falamos então de atitude fetal, já falamos de situação, já falamos de apresentação e agora vamos falar de posição fetal, né? Quando a gente está falando de posição, a gente está falando do dorso do bebê, das costinhas, em relação ao dorso da mãe. Então, quando a gente fala assim, esse bebê tá no ultrassom tá escrito assim: situação longitudinal, apresentação cefálica, dorso à direita. Esse dorso à direita é a posição do feto, né? Ou posição direita. A gente entende que as costinhas do bebê estão viradas para a direita da mãe, certo? E aí o que acontece? O preferencial do bebê é que ele fique à esquerda, porque por ali a gente acaba tendo ali a saída do intestino e ele acaba sendo um pouco mais o final do reto, né? Ele acaba empurrando o útero um pouco para frente, então o bebê acaba ficando mais assim. Mas sempre vai ter uma posição preferida, sempre vai ter um ladinho que o bebê prefere mais, mas isso varia muito mesmo. Pode ser que de manhã esteja na posição esquerda e depois ele vire, mas o que acaba sendo mais fixo é a situação e a apresentação. Agora, essa de virar o dorso, o bebê vai virar várias vezes mesmo. Isso daí a gente já espera. Pode ser que numa consulta esteja de um lado, outra do outro, mas é importante às vezes só para poder de fato localizar esse bebê, né? Fazer um mapeamento ali de como ele está exatamente. A gente vai avaliar esses parâmetros no exame físico, sem tecnologia nenhuma. A gente pode confirmar pelo ultrassom e tudo mais, mas o que vai dar os primeiros indícios para a gente é o nosso exame físico. Então a gente palpa o fundo do útero, como nessa primeira manobra aqui, ó, para poder mostrar para a gente como é, até onde tem nenê, até onde tem útero, né? Lembrando que o útero da paciente vai chegar até a altura do umbigo mais ou menos por volta das 20 semanas e cresce 1 centímetro por semana a partir daí. O útero sai daqui do ossinho da pelve, ele começa a ser perceptível por volta de 12, 13 semanas, né? A gente já consegue sentir um aumento ali. E depois, no fundo uterino, você sente com mais facilidade nessa altura, como da foto aqui, por depois das 30 semanas, mais ou menos, né? Com as mãos espalmadas assim, você vai sentir a posição, vai sentir o dorso, onde estão as costinhas. Você vai sentir sempre um lado que está mais irregular, que são os membros, né? Que vai ter pezinho, bracinho, e o outro lado que vai ter o dorso, que vai ter as costinhas mesmo.
não só assim, né? A regra oficial de examinar é assim, mas você pode palpar como você palpa a mama, enfim, da forma como você achar mais, vamos dizer assim, mais adequado para que você sinta, né, essa palpação melhor aí, para você conseguir definir com mais clareza. E a terceira manobra seria essa para a gente mobilizar o polo cefálico ali, né? A gente sente a cabecinha do bebê. E assim, dá um pouco de aflição no começo, porque dá uma sensação que a gente vai machucar a mãe, o nenê, né, e tudo mais, mas não se esqueçam do grande colchão de água que tem ali, que é a bolsa amniótica. Então ele amortece todos esses impactos e fica bem tranquilo da gente trabalhar. A gente faz assim e consegue sentir polo cefálico com uma estrutura mais firme. Quando o bebê está sentado, você sente uma estrutura um pouco maior, porque pensa, o quadrilzinho mais as coxinhas, mais a perninha, né? Então acaba sendo maior para mobilizar, e a cabecinha não, é mais precisa, é mais exato, mais retinho. E a gente consegue pela quarta manobra ter uma noção, a gente vem assim meio que na mesma direção da paciente, né? Se a cabeça dela tá aqui, a gente fica junto com ela e vem assim dessa forma meio que tentando puxar a apresentação para o nosso lado, ver se a apresentação ainda é móvel, quer dizer, se o bebê já está muito encaixado ou não, se é possível que ele mude de apresentação ainda ou não, certo? E essas são as manobras de primeira é para a gente ver o fundo uterino, na segunda a gente vai ver as laterais, a gente vai ver na terceira a mobilidade do polo cefálico ou pélvico e na quarta a insinuação da apresentação. Agora vamos falar da parte óssea da bacia, né, da bacia obstétrica. Essa imagem aqui, quando a gente fala bacia, vem essa imagem na nossa cabeça, né? Vem a articulação sacroiliaca, o ramo púbico ali da sínfise púbica, o arco púbico, né? E tudo mais, os íleos, os isquios. E na verdade, essa bacia que a gente imagina, que vem à nossa mente, primeiramente quando a gente está pensando em bacia, ela é interessante para os ortopedistas, porque muitos traumas podem acontecer aí, né? São ossos de grande significado aí para a estabilidade da marcha, enfim, para nossa capacidade de andar e de se sustentar na posição sentada ou em pé. Mas para nós o que interessa na realidade é essa abertura aqui. Pouco me interessa se aqui é grande, se aqui é pequeno, se a paciente tem quadril largo, se não tem. Isso praticamente não tem importância clínica na hora de a gente avaliar uma bacia para o parto. O que vai interessar para nós é o toque vaginal e o que eu vou sentir de abertura óssea lá dentro, que é o que eu consigo avaliar quando eu estou examinando essa pequena bacia. Aqui num manequim, a gente consegue mostrar aqui que esse diâmetro aqui dos isquios, né, tem essa protuberância aqui, ó, tá vendo? Desse lado aparece, desse lado não. Mas a gente tem essa protuberância e uma protuberância até a outra é um diâmetro muito importante para a gente avaliar na hora do toque vaginal, de você ter uma noção. Claro, para você medir isso, não é um instrumento que tenha régua que você coloca lá dentro, é a experiência do obstetra mesmo, ou do enfermeiro obstetra, enfim, é do profissional que vai fazer o toque, que vai entrar e vai conseguir ter noção de quanto que era a distância e aqui fora vai ter uma noção. Quem trabalha com obstetrícia já tem uma noção de quanto tem o seu dedo, quanto tem o tamanho do seu dedo. Mesma forma que a gente consegue saber dilatação, quantos centímetros. Não é uma régua quem mede isso, né? É algo muito mais subjetivo, assim, muito mais prático do que parece. A gente toca e fala, ah, tá 2 centímetros, porque eu sei que cada dedinho meu tem 1 centímetro, então 2 centímetros de dilatação, por exemplo. É mais ou menos assim, é uma avaliação, vamos dizer assim, um pouco subjetiva, mas bastante necessária para poder avaliar. E quando a gente fala assim, eu não tenho a bacia boa, o que é não ter a bacia boa, né? A gente tem 4 conformações aí clássicas de bacia e elas nos dizem muito a respeito do sucesso do parto. Então, quando a gente tem aí uma bacia ginecoide, ela tem praticamente o mesmo diâmetro lateral
e o diâmetro anteroposterior. A bacia platypeloide costuma ter maior diâmetro lateral do que a anteroposterior. Vocês podem ver que ela é mais achatadinha aqui, né? A antropoide, além dela ter um ângulo fechadíssimo aqui na frente, porque ela pode ter até um diâmetro anteroposterior grande, mas uma parte dela é perdida, porque o ângulo é muito fechado, é um ângulo pequeno e não consegue encaixar até aqui, entende? É um ângulo que vai ser um espaço perdido, um espaço morto ali da bacia. Então, não vai ser tão boa assim essa bacia para poder encaixar um polo cefálico, que vai ser um pouco mais arredondado, vamos dizer assim. E na Android, ele até tem, né, um diâmetro, ele tem esse formato coração aqui. Geralmente são em bacias masculinas que a gente encontra esse perfil, mas em muitas bacias femininas, muitas mulheres têm essa configuração também. Então a gente tem que descobrir isso no momento da avaliação da bacia dessa paciente, né? Na Android, a gente até tem um diâmetro adequado lateral, mas antero-posterior a gente perde muito por causa do ângulo novamente. A gente tem perda de espaço ali dentro, sabe? É como se a bacia tivesse um diâmetro menor de cabeça, ele até passasse, mas se fosse um diâmetro normal, chega aqui embaixo, ela não cabe, não comporta. E qual é o momento de avaliar a bacia? A gente até pode avaliar, tem bacias que quando a gente vai fazer toque, mesmo na paciente não grávida, são muito difíceis, né? Geralmente nessa bacia antropóide você mal entra com os dois dedos, é um negócio assim. Não tô falando de vagina, eu tô falando de estrutura óssea, sabe? Quando você vai fazer toque assim, você já percebe que é algo um pouco apertado assim, sabe? Que é mais difícil. E é complicado a gente avaliar dessa forma porque muita coisa pode mudar. Às vezes uma bacia Android pode ter um distanciamento de sínfise muito bom e até permitir um parto. Não vai ser um parto fácil, mas pode acontecer. Então, a gente tem que pensar que naquela figura que a gente mostrou, os ossos também não estão completamente, não é um osso só. São a junção de 8 ossos, né, de 8 estruturas. E esses ossos, eles são juntados, vamos dizer assim, eles são aproximados por suturas e por ligamentos. E essa união entre eles vai sofrer alterações, porque a relaxina, progesterona, ocitocina são hormônios que estarão ali agindo, sabe? Então, vão ser alterações que vão fazer diferença no momento de trabalho de parto. Naquelas últimas semanas, esses hormônios já estarão agindo. Então, a gente pode tocar a paciente nas 5 semanas de gravidez, encontrar uma bacia e quase que encontrar uma outra paciente no final da gravidez, devido à mudança que é tão grande. Então, a gente pode sim ter essas variações e pode sim ter uma melhora muito grande numa bacia que aparentemente não é adequada, certo? Então, a gente vai ter que avaliar todas as condições muito mais próximas do parto. Mas a bacia mais fisiológica para ter um parto normal é a bacia ginecoide, sem dúvidas. Mais uma vez aqui, tá vendo? A diferença desses diâmetros, ó, como isso pode. Lembra dessa figura? Lembra que a gente comentou isso daqui, que o maior diâmetro de todos é de 13 centímetros e meio? Então, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, no pior posicionamento fetal possível, na pior deflexão que o feto pode ter, o maior diâmetro que a gente vai ter que enfrentar é de 13,5. Contando que vai ter algum cavalgamento de estruturas, mas pode ser que não tenha. Então não vamos contar com isso. Vamos contar, vamos supor, com os 13,5 mesmo. Tipo de bacia, a gente tem aqui 13 centímetros no maior diâmetro dessa bacia, da platypeloide, porque ela acaba sendo um pouco maior lateral, mas antero-posterior nem tanto. A gente pode ter 12,5 mais ou menos na ginecoide, que ela é igual, e a gente pode ter 12 e 10 numa bacia antropoide e na androide menos ainda. Então, a gente tem que pensar que essas bacias são complicadas, são muito complicadas. A gente tem que
tem assim uma deflexão muito perfeita para permitir um parto normal numa bacia antropoide ou numa androide. Mas são condições a serem avaliadas no momento do parto. Não é por causa de ver uma bacia assim que já vamos indicar cesariana. Às vezes tem uma deflexão tão boa que dá certo, às vezes é um feto menorzinho, às vezes vai nascer até antes da hora e vai ser mais fácil do que se imagina. Então a gente não consegue saber, né? A gente tem que continuar avaliando e é um dia de cada vez. Além da estrutura óssea que eu falei para vocês, que tem 8 ossos, né? 2 ilhos, 2 isquios, 2 pubis, sacro e cóccix. Além dessas estruturas, a gente tem a bacia mole, porque não basta ter uma bacia boa e passar por ali. A gente tem ainda o orifício do colo do útero. Vamos supor que essa paciente teve uma lesão no colo, teve uma cirurgia no colo uterino previamente e agora ela tem uma fibrose que não vai permitir dilatação. Pode ser que por ali não passe. Pode ser que tenha uma distócia justamente ali. Entende-se por distócia dificuldade para passar no canal. Alguma dificuldade para o parto. A gente tem ali o diafragma pélvico, né? Todos os músculos, a gente tem a fenda vulvovaginal, a gente tem o diafragma pélvico. Então, pode ser que a própria musculatura externa da vagina crie uma dificuldade. É difícil? 15% dos partos podem ser dificultados pelo próprio períneo, né? E aí, para isso, a gente tem a episiotomia, mas só 15% e não 90%, como é o que acontece nos partos normais. Nós vamos falar disso adiante também. Por que que eu falei que a bacia dá para reavaliar depois? Porque percebam como a gente vai mudando o jeito de andar ao longo da gravidez, né? A gente vai adquirindo essa marcha anserina, né? Que é um andar de pato, de ganso, né? Assim, de uma ave mesmo. E a gente vai andando porque a gente tem toda a alteração do nosso centro de gravidade, do nosso apoio. Ao invés de sustentar o nosso corpo como ele é, a gente tem pelo menos mais 5 quilos ali pendendo a gente para frente. Então, para a gente manter a postura ereta, a gente precisa ampliar a base, né? Quer dizer, andar com as pernas mais abertas. E sem contar que a própria bacia se abriu de fato, isso é real, assim, né? Isso é muito verdade, porque esses hormônios que eu citei, relaxina, ocitocina e progesterona, vão agir amolecendo todos esses ligamentos e deixando nessa embebição gravídica, quer dizer, é como se eles ficassem inchados e molhados, sabe? Dá uma sensação que eles estão de fato ficando inchados mesmo e amolecidos, e aí eles vão relaxando, de uma forma que a gente já tem um pouco mais de abertura das pernas para andar, tem uma hiperlordose, a gente faz a coluna com essa curvatura um pouco maior, uma hipercifose também, a gente acaba ficando um pouco mais pendente assim, né, para poder justamente contrabalançar com o peso da barriga. E além dessas alterações na marcha, na forma de andar que a gente acaba adquirindo por causa desses hormônios, a gente tem também maior chance de torção de membros, né? Tipo de entorse de pé, torci a mão, torci o pé, porque tudo fica mais relaxado, todos os ligamentos ficam mais relaxados. Por isso que a gente não indica tanto salto alto para grávida. Porque às vezes elas vão na consulta, ou vão no curso de gestante, ou vão no chá de bebê, assim, eu quero mais arrumada e tal, e acaba indo de salto, e isso pode ser muito perigoso mesmo. Que aí quando a gente vai fazer vamos dizer assim, uma análise disso, a gente pensa que além do centro de gravidade estar todo alterado e se ela sabia andar de salto agora ela não sabe mais, ela pode ter entorse. Ela tem mais chance de ter torções aí e de ter fraturas até por causa disso. Então não tem indicação, certo? De vez em quando, num evento que não for andar muito, né? Porque afinal de contas a nossa vaidade também não pode parar, né, gente? Então, diâmetros da bacia. A bacia maior, a gente vai ficar limitar a bacia maior na lateral pelas fossas ilíacas internas, posteriormente pela coluna, anterior pelos músculos da parede anterior. A gente tem os músculos
do abdômen, né? Diâmetro transverso e da bacia menor, a gente tem os estreitos, né? Que não é uma questão de, vamos decorar isso, mas é uma questão de a gente só saber qual é o diâmetro que a gente tem que analisar, o diâmetro biisquiático, depois o bituberoso, que é o menor de todos, que é o mais invasivo. E a necessidade de exame clínico da bacia, só para finalizar, é que vai determinar o prognóstico do parto, né? Muitas vezes a gente vai falar assim, vamos então avaliar para ver se sua bacia tem condições. A gente consegue dizer se pela bacia vai ter alguma resistência, avaliar esses diâmetros e avaliar a morfologia. Essa é uma pelvimetria externa que tem alguma utilidade para a gente avaliar a abertura dos isquios, né? Então, ela serve para comparação de, por exemplo, de 32 semanas até as 39, né? De como você vê a abertura acontecendo. Mas ela não tem vamos dizer assim, uma validade tão significativa para a gente dizer sobre o sucesso do parto normal ou não. Só colocando aqui para dizer que essa pelvimetria externa existe. Aqui nós estamos falando da pelvimetria real, né, do que realmente vale a pena para nós. Então a gente vai colocar essa proeminência aqui da coluna, porque ela vem aqui e depois ela faz esse formato de J do sacro, que faz com que a gente tenha mais espaço aqui dentro. A maior protuberância, que vai formar o menor diâmetro que o bebê tem que atravessar, se chama promontório. E aqui é a sínfise púbica. Quando a gente está fazendo toque, a gente coloca os dois dedos lá e geralmente esse dedo médio vai tocar essa protuberância, a gente sente. E a primeira porção livre depois da sínfise, a gente coloca o dedo e mede. Medindo esse diâmetro aqui, ó, a gente vai ter uma noção da conjugata vera, né, que seria a conjugata, tudo isso que a gente mede é a conjugata diagonalis. Menos 1,5 é a conjugata vera, é que a gente não consegue medir direitinho lá dentro. Esse 1,5 é descontado pelo tamanho da nossa mão. Então, a nossa conjugata obstétrica, conjugata vera, conjugata real, é o que a gente mediu aqui menos 1,5. Conjugata obstétrica mais 1,5 é a conjugata diagonalis, certo? De viabilidade de bacia. Existe uma outra medida que não é tão assim, tão fidedigna também, mas deve ser considerada, que é que na verdade a gente está falando aqui de quadrilátero de Michaelis, né? Mais uma vez uma medida externa que poderia ser avaliada assim só pelo biotipo da paciente, mas a gente sabe que oficialmente ela não tem grandes validades. Que é olhar, tá vendo esses furinhos que existem aqui nessa porção aqui da região lombar? É como se essa proeminência do osso sacro ele formasse um quadrilátero, e aí a medida desse quadrilátero poderia predizer a medida da bacia, mas foi visto que isso não é tão claro assim, não tão fiel assim, então a gente acaba não considerando. Então vamos lá. Pelvimetria, pelvigrafia, né? Pelvimetria, como queiram chamar, avaliação da bacia adequada mesmo. A gente vai pelas protuberâncias ali, né, da bacia ali interna, que precisa ter pelo menos 10 centímetros aqui, nesses tubérculos. A gente toca um, toca o outro, e a gente faz esse esquema do promontório. Nessa figura, quando a gente toca, é a conjugata diagonalis, menos 1,5, conjugata vera. Beleza? Só para finalizar, vamos revisar os pontos de referência: pubis, sacro, transversos, oblíquos, anteriores e posteriores. De referência da bacia materna, como a gente já fetais. A gente vai aprender a correlacionar esses pontos da bacia
com os pontos fetais, né? É o occipício sacro. Então eu sei que essa parte posterior do bebê está no sacro da mãe, então quer dizer, ele está com a cabecinha virada para cima. Então ele está olhando para cima da barriga da mãe. Occipício púbico. Então ele está com a cabecinha no pubis da mãe, então ele está olhando para baixo e ele tende a nascer assim, meio que mergulhando. Então, dessas maneiras, a gente vai correlacionar tanto para poder saber passar um caso para um colega, como para poder ter uma previsão de como o bebê vai, vamos dizer assim, se adequar ali para poder nascer, quais são as rotações que ele precisa fazer, vai ser possível que ele faça sozinho, a gente vai precisar ajudar com fórceps, é melhor fazer cesárea, e isso são cenas da próxima aula, certo? Eu agradeço a paciência de todos, muito obrigada.